Meus queridos, eu quero convidar você então lá para Eclesiastes capítulo 12, versículos 9 a 14. Nós tivemos aqui na primeira parte pastor André, né? Isso, pastor André falando sobre a introdução do livro, e nós vamos então agora para o final, tá? Então, a introdução, vocês ouviram bastante sobre as palavras principais, e foi bem legal porque dá para dar uma introduzida, e no final no final do livro nós vamos caminhar para um desfecho bem interessante daquilo que Salomão, eu entendo que é Salomão o escritor, tá bom? Do livro de Eclesiastes. Então, no final da sua vida, o pregador, ele traz algumas conclusões bem interessantes. Só que antes de a gente ler o texto, eu vou dividi-lo em duas partes, tá bom? O sermão vai ser dividido em duas partes. A minha ideia é explicar o texto, e fazendo algumas aplicações pontuais, e ao final eu volto com 3 implicações específicas sobre esse texto. Você que está aqui, provavelmente você nunca recebeu uma carta, ou se você recebeu um memorando, ou se você recebeu um e-mail. Pode ser que você tenha recebido e ao final tinha duas letras, um P.S. e uma informação nova descrita a partir dessas duas letras. Esse PS significa post-scriptum, ou escrito depois. É lógico que por causa da tecnologia hoje, é bem provável que você escreve e deleta textos, e aí muito provavelmente você nunca viu essas duas letrinhas. Só que antigamente, quando as pessoas escreviam cartas, documentos, o termo pós-escrito era bastante utilizado. Então, por exemplo, quando você escrevia uma carta para alguém, e no meio da carta, você assinou a carta, e quando você ia enviar a carta, você se lembrou de que faltou uma informação importante. O que você fazia? Logo abaixo daquela assinatura, você escrevia o P.S. e aí incluía aquilo que foi esquecido. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui. O André disse aqui na primeira palestra, que o São Paulo era o melhor time do Brasil, certo? Eu estou vindo do final para dizer PS, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Certo, meus irmãos? Isso foi de Deus, nós não combinamos nada. Isso foi o Senhor mostrando que o Palmeiras é grande, certo? Então, olha só, esse recurso, ele era bastante utilizado, por quê? Porque, de certa forma, ele corrigia lapsos da memória, ao mesmo tempo também ele informava mudanças na carta, e também era utilizado como vamos dizer assim, uma estratégia retórica. Como estratégia retórica, sempre que se utilizava o post-scriptum, seria mais ou menos para que você pudesse dizer o seguinte: olha só, meu jovem, meu irmão, meu amigo, antes que eu me esqueça, e aí então vinha a nova informação. Então, ao usar esse recurso, o que o autor queria destacar? Queria destacar uma nova ideia, uma ideia que ele considerava essencial e que não poderia ser deixada de fora do texto. A expressão pós-escrito, eu creio que resume muito bem essa porção final de Eclesiastes, está aí no capítulo 12, versículos 9 em diante. Por quê? Porque chegando ao final do seu livro, depois de todas as afirmações, nós vamos ver aqui então uma síntese do pensamento de Salomão. Então, como um pós-scriptum, você vai ver que ele é colocado no final do livro, e ele ressalta, de certa forma, aquilo que há de mais importante das reflexões de Salomão, em busca daquilo que é descrito durante todo o livro, ou seja, a busca pelo sentido da vida. Versículos 9 a 14, então, como um pós-scriptum, é para Salomão o ponto essencial do livro. Algo que não pode ser esquecido, algo que não pode ser desconsiderado jamais. Então, o sábio, em busca aí do sentido da vida, ele escreve esse pós-scriptum justamente para destacar como ele encontrou o sentido da vida. E aí eu quero então que você acompanhe a leitura dos versículos 9 a 11, e aqui então eu quero te mostrar que, de certa forma, o que Salomão vai nos mostrar, que o sentido da vida está na revelação de Deus. Olha o que ele diz nos versículos 9 a 11. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões,
e como pregos bem fixados as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Meus irmãos, esses versículos, principalmente o versículo de número 9, apresenta aqui um resumo das credenciais de Salomão como escritor. Aqui reforça a autoridade de seus ensinamentos e, de certa forma, ao fazer isso, ele está incentivando que os seus leitores possam atentar para o que ele escreveu e, ao mesmo tempo, que possam seguir. Então, as credenciais aqui destacam que o autor desse livro não é qualquer homem, mas alguém cuja a sabedoria é reconhecida por seus leitores. Você está com a Bíblia aberta? Observa que ele se descreve como o sábio. Esse sábio aqui é uma designação técnica comum naqueles dias. Nos dias em que Salomão escreveu esse livro, os profetas, os sacerdotes, os sábios, se você, por exemplo, ler Jeremias capítulo 8, Ezequiel capítulo 7, você vai ver que eram pessoas distintas das demais. Os sábios recebiam sabedoria de Deus. O sacerdote tinha a lei, o profeta tinha a palavra. Então, ao designar-se aqui como sábio, ele está afirmando que a sabedoria em Eclesiastes, tudo aquilo que ele escreveu antes, vinha de Deus. E aí, tal como a palavra do profeta, que também era dada por inspiração divina, aquilo que ele descreve nesse livro também é dado por inspiração divina. Interessante que Salomão, aí no versículo 9, ele descreve que ensinou ao povo conhecimento, ou seja, instruiu as pessoas com aquilo que ele aprendeu na vida. O sábio aqui, e aí eu quero que você observe no versículo 9, que ele explica como que o seu ensino foi transmitido. E ele fala que foi transmitido de 3 formas, ele usa 3 expressões: atentou, esquadrinhou e compôs. São 3 palavras importantes aí. Por quê? Atentando aqui enfatiza, a ideia no hebraico é essa, enfatizar aqui uma avaliação cuidadosa, uma avaliação equilibrada de todas as palavras que ele iria utilizar. Logo depois ele usa a expressão esquadrinhando, ou seja, descreve aqui uma pesquisa profunda. E logo depois, então, ele usa o termo compôs, que literalmente é escrito com perícia. É algo que foi escrito com uma perícia, pensando numa ordem muito bem pensada. Quando você junta essas 3 expressões, você vai ver que por trás delas está o quê? A profundidade feita por Salomão. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele é alguém que avaliou, explorou e organizou os seus pensamentos antes de sentar e escrever o livro. Então, não olhe para o livro de Eclesiastes como alguém que simplesmente levantou um dia e falou assim: legal, tive uma boa ideia, acho que vou escrever o livro de Eclesiastes e esse livro vai entrar para a história. Não. A ideia de Salomão aqui é que esse escritor é alguém que labutou com a sua mente e aos poucos foi então maturando e escrevendo este livro. A sabedoria então do livro aqui de Eclesiastes é fruto da reflexão pessoal, é fruto de observação, é fruto da pesquisa de um homem. Quando você lê Eclesiastes como um todo, você vai ver que isso é muito claro no livro. Salomão, meus irmãos, em busca aqui do sentido da vida, saiu à rua. Ele é aquele que conversou com as pessoas, ele observou como que as pessoas lidavam com a morte, com a vida, com o dinheiro, com os prazeres, com os desgostos da vida. Salomão é visto aqui como um professor que não desprezou o conhecimento que já existia antes dele. Meus irmãos, a descrição do sábio aqui é de alguém que sabia como ler o seu povo. Era alguém que olhava para a sua cultura e entendia a sua cultura. E esse fato é evidenciado principalmente pelos provérbios que ele cita durante boa parte de Eclesiastes, ao mesmo tempo pelos próprios provérbios que o sábio escreveu. Isso aqui é importante para nós, porque como cristãos nós temos que cumprir o mandato cultural em um país em que existe o complexo de vira-lata. Você sabe o que é o complexo de vira-lata? O complexo de vira-lata é descrito como a forma inferior que nós brasileiros nos colocamos aí diante do resto do mundo. A tendência no complexo de vira-lata é que nós valorizamos muito mais a cultura estrangeira do que a cultura nacional. Por exemplo, nós valorizamos muito mais o Michael Jackson do que o Djavan. Eu não entendo isso, né?
valorizamos mais os livros, por exemplo, Nicholas Spark, a Agatha Christie, do que Vidas Secas, de Graciliano Ramos, do que a Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Então Salomão aqui está nos ensinando que nós devemos ser abertos a novas culturas, mas ao mesmo tempo, sem deixar de olhar para a sua cultura e valorizar a sua cultura, porque boa parte daquilo que ele escreve é observando aquilo que ele experimentou dentro do seu contexto cultural. Mas volte os seus olhos para o texto bíblico, repare que no versículo 10, o sábio descreve o seu empreendimento cultural, e ele fala que por meio da literatura, na qual cada versículo que está escrito nesse livro foi escrito sem precipitação. Ele vai dizer que procurou achar palavras agradáveis. E aqui, entenda que palavras agradáveis, ele está pensando no efeito das palavras. Ou seja, ele está dizendo que ele tinha como intenção procurar palavras que tivessem um efeito penetrante. Isto é, como Eclesiastes não é fruto do acaso, mas de alguém que refletiu bastante antes de escrever cada palavra que você tem aí nas suas mãos. E aí, além de palavras agradáveis, se você reparou, ele vai dizer que suas palavras também foram escritas com retidão. E essa palavra é muito importante, porque a palavra retidão aqui nesse contexto é literalmente escrever conforme a lei de Deus. E olha só que coisa legal, quando você pega aqui palavras agradáveis e retidão, você vai ver que elas se equilibram. Suas palavras são agradáveis justamente porque são retas, justamente porque estão em conformidade com a lei de Deus. E olha, pensa aqui comigo que uma mentira contada, ela pode ser agradável de se ouvir, mas não é reta. Ao mesmo tempo você vai ver que uma verdade dita é reta, mas dita de forma ríspida, ela se torna desagradável de ouvir. Então, quando Salomão aqui junta essas duas palavras, a ideia dele é que ele disse a verdade em amor, e isto é reto e agradável. Ou seja, você ser honesto e desagradável é tolice, enquanto você ser agradável e desonesto, isso é charlatanismo. Então Salomão está dizendo o seguinte: eu fui honesto, fui verdadeiro, mesmo quando, isso aqui é importante você entender, que durante o livro aqui, a exposição do livro de Eclesiastes, você vai ver que em alguns momentos, o pregador, o sábio, meus irmãos, ele expõe algumas verdades que são duras. Salomão, durante o seu livro, vai expor algumas, vamos dizer assim, algumas sombras, ou quem sabe até mesmo ele expõe não só o seu coração, mas o coração também da humanidade, aquilo que havia de mais terrível debaixo da terra, debaixo do sol. Então, perceba aí no versículo 11, vai para os seus olhos para o versículo 11, porque é interessante, porque a explicação do versículo 10, ele continua no versículo 11, e aí então ele continua descrevendo o seu papel como mestre e escritor, e aqui ele então utiliza duas figuras da vida pastoril. Ele vai usar aguilhões e pregos bem fixados. E aqui então a sua ideia, ao usar essas duas figuras de linguagem, é para expressar a sua intenção de impactar profundamente com aquilo que ele está escrevendo. Essa palavra aguilhões, na verdade, como eu disse para você, é a figura aqui da vida pastoril. Aguilhões eram duas varas pontiagudas que eram usadas para estimular e ao mesmo tempo guiar o animal. Ela causava dor. Então, quando o animal começava a se desviar, esse aguilhão que era bem fixado, e por isso que a ideia aqui de estar um prego bem fixado, a ideia é que quando ele começava a se desviar, ele sentia dor, então ele voltava novamente para a direção correta. A ideia aqui de aguilhão e pregos bem fixados, então, é de fazer o animal andar corretamente, é fazer com que o animal esteja debaixo do controle. A ideia aqui é fazer com que essas coisas funcionem de forma equilibrada no que diz respeito ao animal. Então, essas duas imagens aqui Salomão usa para ilustrar o impacto do seu ensino. E aqui, olha que coisa interessante.
A ideia de Salomão não é falar apenas que esse ensino é para entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não é apenas para você mentalizar. A ideia dele aqui, quando ele usa essas duas expressões, é que as suas palavras possam penetrar o coração. Possam penetrar o coração, estimular a ação e transformar a forma que você enxerga a vida. Salomão explica que sua sabedoria era como um martelo. E as suas palavras eram pregos. E a intenção dele era que isso fosse o quê? Cravado dentro do coração das pessoas que estavam se deparando com o seu texto. E em alguns momentos você vai ver que as palavras de Salomão, meus irmãos, incomodam o leitor como aquela pedra no sapato. Em alguns momentos você vai ver que aquilo que Salomão traz para nós nesse livro vai causar dor, porque nós somos confrontados com os valores fúteis que muitas vezes carregamos à luz do julgamento daquele que vive acima do sol. Só que perceba no versículo de número 11 que Salomão ele especifica algo mais aqui. Ele vai dizer que o que dava às suas palavras de sabedoria tal poder de penetrar, de mudar a vida das pessoas, ele é descrito aqui então porque essas palavras que ele estava dizendo eram sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Meus irmãos, isso aqui é fantástico, porque no final do livro, Salomão aqui descreve que as palavras que ele estava dizendo de fato eram de autoria dele. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer que Deus é a fonte primária. Ele está dizendo, olha, a sabedoria que eu estou demonstrando para vocês, o meu professor, aquele que me instruiu, é a pessoa de Deus. Essa expressão que ele usa, único pastor, aponta para o Deus de Israel, aponta para o pastor de Israel, como o Salmo 80 vai nos dizer. Salomão está dizendo que esse pastor de Israel é a fonte real das palavras desse livro. Ele deu as ideias, enquanto também ajudou Salomão na composição de Eclesiastes. E aqui o que é fascinante você observar que no final do livro, por mais que, como disse bem aqui o André, às vezes você olha para o livro com uma visão pessimista, niilista, e você fala assim, não é possível que esse livro foi escrito por Deus. Não é possível. Meus irmãos, Salomão aqui dá no final do seu livro o status de que esse escrito é revelação divina. Nesse pequeno trecho, no versículo 11, ele descreve aqui o que nós na teologia definimos como inspiração divina. Nós cremos que o Espírito Santo guiou os autores bíblicos a registrar fielmente sua palavra, mas ao mesmo tempo sem anular sua personalidade, habilidades, culturas. Pelo contrário, o Senhor fez com que os autores bíblicos utilizassem tudo isso de uma forma perfeita para transmitir a sua revelação. Então aqui Salomão afirma que Eclesiastes é fruto sim de suas pesquisas, observações, conhecimento, bem como a sua fonte de revelação é a autoridade divina. De forma muito sutil aqui, meus irmãos, Salomão sai do campo da razão e entra na esfera da revelação. E aí então ele responde para você, você quer ser sábio? Você quer ser sábio? Ele está dizendo, a fonte da sabedoria está na revelação de Deus. É na revelação de Deus ao homem que reside o sentido da vida, que reside a boa orientação para essa vida. Então, por mais que a vida seja complexa e sem sentido, quando analisada simplesmente por uma perspectiva humana abaixo do sol, o que Salomão está dizendo aqui é que quando nós analisamos a vida pela perspectiva daquele que está acima do sol, que é Deus, tudo se encaixa, tudo faz sentido. Ou seja, o sentido da vida está nas sábias palavras reveladas pelo único pastor, que é a pessoa de Deus Pai. Mas volte para o texto, versículos 12 a 14. Observe aí, vamos ler. Olha o que diz os versículos 12 e 14, que é o segundo ponto, em que Salomão vai falar que o sentido da vida está em ter Deus no centro da sua vida. Olha o que ele vai dizer nos versículos 12 e 14. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Versículo 12, ele começa com a expressão aí que tem uma força reflexiva. Essa expressão aí, demais filho meu, atenta, na forma reflexiva tem um sentido de, presta atenção. Sabe quando você está bagunçando, quando você era mais novo, e aí você faz alguma coisa errada e seu pai dizia o seguinte: presta atenção, moleque. Basicamente, Salomão está dizendo isso aqui no versículo 12. Então, a ordem do sábio é para que o leitor que passou por todo o capítulo 1 até capítulo 11, chegando no final do livro, esse leitor preste atenção, porque as coisas que vão além do que ele foi ensinado tem que ser rejeitado como falso. Lembre, o versículo anterior ele define aquilo que ele escreveu como revelação divina, tem autoridade divina. Então, aqui, um ponto que eu quero que você enxergue aqui, é que o grande perigo dos falsos ensinos é que, normalmente, eles são bastante atrativos. Já reparou como é que falso ensino, geralmente, apela para os desejos da carne, para os seus desejos mais profundos? Você vai ver que geralmente são ideologias que iludem as pessoas. E mais do que isso, geralmente quando alguém abraça um falso ensino, esse falso ensino faz com que a pessoa ela tenha uma sensação de que ela faz parte de uma nata intelectual. Então, com vestes bonitas, atraentes, você vai ver que a mentira é um perigo real. E a mentira tem arrastado boa parte da humanidade desde o Jardim do Éden para o erro e a desgraça. Vou dar um exemplo para você. Você vai ver que artistas aí, por vezes, realizam performances polêmicas. E aí você vai ver que algumas delas, por exemplo, homem nu, interagindo com crianças, normalmente. A população reage. Aí você vai ver que logo aparece alguns artistas, com apoio da mídia, defendendo que aquela obscenidade nada mais era do que arte. E você vai ver que uma parcela da população vai olhar para esse falso ensino e vai aplaudir os intelectuais da nova moralidade. Só que Salomão já disse claramente no versículo 12 aí: atenção, meu filho, o que passar ou que contradizer aquilo que está revelado na Bíblia, rejeite. Então, as escrituras, e aqui deixe-me dizer para você, jovem, você que é um pouco mais novo do que eu, para você como cristão, a Bíblia serve como um escudo pessoal contra o erro e o desvio da verdade. Você quer se proteger de mentiras? Vá para a revelação divina. E aí, olha só, atente aí no versículo 12, ainda na parte B, que tem uma frase bem interessante. Salomão, durante todo Eclesiastes, tem umas frases assim que às vezes choca por conta de um contexto cultural bem diferente. Então, você vai ver que ele descreve que o conhecimento humano é ilimitado. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que, mesmo sendo ilimitado, o conhecimento humano é incapaz de satisfazer a alma humana. Então, ele vai descrever aqui que existe benefício e existe cansaço causado em busca do conhecimento. E deixa eu te falar uma coisa, conhecimento machuca, e machuca. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho o hábito de, sempre que eu mudo para algum prédio, eu tenho o hábito de pedir aquele edital, como é que é o nome? Não é edital, de morador? Memorando não. Não é o manual, estatuto, eis um advogado entre nós, estatuto. Isso aí, estatuto. E você ter um estatuto na mão é muito bom. Por quê? Porque você sabe todas as leis que têm que ser cumpridas no prédio. Mas, meu irmão, o que lá machuca, sabe por quê? Porque eu não posso ver ninguém fazendo nada errado, que o meu coração fica bravo. Saber algumas coisas machuca. Então, aqui Salomão está dizendo o seguinte, que a busca pelo conhecimento, ela, ao mesmo tempo que é boa, ela é ruim. Ruim não no sentido que você vai conhecer algo, mas no fruto daquilo que pode advir. Então, a verdade é que a busca pelo conhecimento, ele vai dizer, é uma obra inacabada. Por quê? Porque há sempre mais para você conhecer e, ao mesmo tempo, você se descobrir. Então, vamos pensar aqui na questão de conhecimento. Meus irmãos, pense quantas informações nós temos nas bibliotecas, redes sociais, revistas.
Quando você abre o seu computador, você pesquisa no Google sobre qualquer assunto, sempre vai aparecer alguma coisa escrita. Então você olha e fala assim: parece que já escreveram sobre tudo. É mais ou menos isso que o sábio está dizendo. Por mais que você pense que escreveu sobre tudo, ainda não escrevemos basicamente quase nada. E aí deixe-me então fazer um adendo aqui para que você não vá para casa dizendo o seguinte: olha, eu fui na igreja hoje lá numa conferência de jovens e o pastor disse que não precisa estudar. Não é isso, né? O sábio aqui não está dizendo que escrever livros, estudar seja algo ruim, mas que tal atividade cobra um preço. Pode levar tanto a fadiga, o esgotamento, quanto aquilo que eu falei. Conhecimento é bom, mas ao mesmo tempo também gera dor. Então, atente que o alerta de Salomão aqui é que estudar não é ruim, mas o excesso pode ser perigoso. Você como estudante, por exemplo, você pode muito bem, principalmente se você quer passar na federal, em medicina, você pode fazer da sua escrivaninha, por exemplo, uma prisão. Em seus livros, um guarda. Aqui vamos pensar, você conhece alguém que gosta de escrever textões? É o famoso textão de internet. Meu irmão, tem pessoas que passam horas e horas escrevendo textões nas redes sociais. E olha, o perigo é que essas pessoas vivem prisioneiras desses textos gigantescos, porque para serem escritos, meu querido irmão, cobra um tempo precioso do mundo real. E o pior é que esses textões, na maioria das vezes, sabe quem que lê? Nem ele mesmo. É tão grande que chega no meio e fala assim: não, já desisti aqui. Então, entenda que o sábio aqui quer ensinar que não é errado você buscar conhecer, não é errado você buscar entender as verdades complicadas da vida, só que existe um limite ao conhecimento humano, e o ponto mais importante, não é no conhecimento meramente debaixo do sol que você vai encontrar o sentido para a vida. Vou dar 3 exemplos para você, 3 países, você pega a Noruega, Finlândia e Suécia. São países que apresentam os maiores e melhores índices de educação do mundo. Em contrapartida, estão entre os países com as maiores taxas de suicídio. Ou seja, aprendem sobre tudo, menos como encontrar o sentido da vida. Então o sábio aqui está reafirmando que o conhecimento humano não pode dar sentido à vida, porque o sentido da vida está nas palavras do único pastor. E aí volte os seus olhos para o versículo 13. Versículo 13, eu creio que aqui surge como um retorno do sábio a Deus. Ele mostra que o seu muito conhecimento, observações, reflexões, não lhe trouxe o sentido da vida. Só que Deus sim. Então, versículo 13, você tem aqui a suma do livro. Ele está resumindo o livro em 2 pontos que apontam para a pessoa de Deus. Salomão conclui que tudo que foi escrito aqui, e aí ele vai então resumir isso usando 2 imperativos: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Salomão, meus irmãos, era um sábio teologicamente ortodoxo. Ele era. Após aqui refletir sobre assuntos complexos, profundos, a conclusão dele é que o segredo da vida é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre temor e obediência. Primeiro, temor em Eclesiastes, meus irmãos, é diferente de medo. Temor em Eclesiastes é um tipo de reverência que nos deixa pasmos diante da grandeza de quem tem autoridade e de quem deve ser temido. Então, no caso aqui de Eclesiastes, temor a Deus é ter reverência pela grandeza, pela santidade de Deus. É você chegar diante de Deus e falar assim: uau, santo, santo, santo é o Senhor. Temer a Deus aqui é uma santa convocação que nos coloca em nosso devido lugar como criatura diante de um Deus que é transcendente. Eu digo para você que se pelo menos por um minuto, o Senhor nos permitisse ter uma noção da sua presença gloriosa, meus irmãos, é fato que todos nós cairíamos de joelho, não só espantados pela sua glória, mas ao mesmo tempo amedrontados diante de tamanha grandeza e poder.
E aí, se você observou, você vai ver que depois do temor, o leitor que somos nós, somos exortados a guardar os mandamentos de Deus. E aqui é a primeira vez no livro que essa expressão mandamentos de Deus é mencionado. Olha que coisa fascinante. Guardar mandamentos aqui aponta para você aprender a respeito dos mandamentos e você praticar. Literalmente aqui, meus irmãos, tem uma conotação de sinônimo de lealdade. Lealdade ao governo de Deus. E aí o que eu creio sim, ser mais fascinante aqui, interessante, é que você vai ver primeiro temor sendo mencionado e logo depois, o quê? Obediência. Ou seja, você vai ver que a nossa conduta decorre do temor do Senhor. O conhecimento de Deus conduz à obediência. Não é a obediência que conduz, de certa forma, não é a obediência que conduz ao conhecimento de Deus, é o contrário. Meu irmão, é bom você observar que, primeiro, vai falar sobre temor ao Senhor, que aponta para um aspecto de adoração. Primeiro, nós entendemos quem é Deus, nós conhecemos Deus, aprendemos sobre Ele, tememos a Ele, e aí sim, nós temos então condições de guardar os seus mandamentos. Então a conclusão do sábio é que temer a Deus, guardar os seus mandamentos, e aí tem uma expressão bem legal, se você está com a Bíblia aberta, olha só que expressão legal, quando ele fala assim, porque isto é o dever de todo homem. Essa palavra ela é muito interessante, porque a construção no hebraico dá a ideia de que é nisso que reside a essência de ser criado ser humano. Temer a Deus, obedecer aos mandamentos, ele vai dizer, é nisso que reside a verdadeira humanidade. Ou seja, você entender quem é Deus, obedecê-lo e depender dele. Então, longe de Deus, a ideia é que longe do temor, você também, ao mesmo tempo, você está longe da obediência de Deus. E ao mesmo tempo, você deixa de ser humano, e aí, se você deixa de ser humano, você age como outra criatura irracional. Vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Esses dias atrás eu vi uma reportagem de uma transespécie. Sabe o que é a transespécie? É uma mulher que disse que é gato, mas nasceu no corpo de mulher. Ela mia, ela tem medo de água, ela odeia cachorros e pior, ela pensa que tem 7 vidas. Meus irmãos, o homem longe de Deus, ele vive num retardo mental, essa é a pura verdade. Entenda o seguinte, logicamente que nós entendemos dentro da graça comum, o Senhor nos dá muitas coisas legais e boas, mesmo feitas pelas mãos de ímpios. A graça comum tem um aspecto positivo e negativo. Negativo de refrear o mal, positivo de proporcionar ao homem a habilidade de construir boas coisas. Tudo isso para o proveito do povo do Senhor. Só que a percepção que nós temos em muitos momentos é que quanto mais o homem se afasta de Deus, por mais que Deus em sua graça conceda ao homem boas virtudes, no que diz respeito à moralidade de construir boas coisas, você percebe que no geral existe um certo, como dizia Calvino, existe uma animalização do homem. Quanto mais distante de Deus o homem está, mais irracional o homem se torna. Olha só, vou dar outro exemplo para que você possa ver que não é loucura aquilo que eu estou dizendo. Eu vi esses dias um vídeo de uma senhora, deveria ter uns 70 anos, 60 anos. Ela estava igual a gente está aqui no local, e aí de repente ela começou a abrir uma lata, e as pessoas em volta dela, lotado. Ela abriu uma lata, abriu lá uma panela, colocou aquela lata que era algum alimento enlatado ali dentro. Quando ela terminou, as pessoas começaram a aplaudir. Aí você fala, o que é isso? Aquilo era uma apresentação artística. Meus irmãos, a bestialidade do ser humano reside em seu afastamento do temor a Deus e de obedecer aos seus mandamentos. Isso porque o homem não foi criado para ser senhor de si mesmo. O homem não foi criado para ser autônomo. O homem foi criado para depender de Deus. Então, dessa forma, segundo Salomão, quem temer a Deus e guardar os seus mandamentos cumpriu tudo, realizou o plano ou desígnio de Deus, ou seja, levou a termo o que é ser homem. Então, por isso que a conclusão lógica do sábio é que somente em Deus o homem encontra o real significado para a sua existência. E aí no versículo 14, então, o sábio aqui, ele conclui o livro conectando com
os imperativos do versículo 13, mostrando aqui a razão para você temer e para você obedecer a Deus. Ele vai dizer que é o julgamento divino. Essa expressão de julgamento divino, ela aparece antes, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, em que Salomão está falando, e é muito legal porque Salomão no capítulo 11, ele está falando sobre mocidade, está falando sobre ande por onde seu coração te mandar, mas lembre-se que um dia Deus irá pedir conta de tudo o que você fez. Capítulo 12, ele começa falando sobre a velhice. E aí você fala, que loucura. Não, loucura não. Você percebe que Salomão está, de certa forma, passando pelas fases da vida, mostrando que existe algo que nós temos que considerar. O que é? Que nós não vamos viver nessa existência para sempre. Nós iremos um dia nos colocar diante do juiz de todas as coisas. E aí, a diferença aqui, no capítulo 12 para o 11, é que aqui ele fala sobre o juízo divino, ele acrescenta que todas as obras, as reveladas e as ocultas, serão colocadas diante do Senhor. Ou seja, cada ser humano será julgado conforme viveu. Todas as coisas, até mesmo as ocultas, serão reveladas diante do Senhor. Então aqui a real preocupação de Eclesiastes é com as consequências funestas que o desobediente a Deus vai suportar nesta vida e no porvir, porque nada escapará do exame de Deus. E aqui, pense no seguinte, por que Salomão termina esse livro? Ele começa o livro dizendo o seguinte, tudo é vaidade. Aí termina assim, calma lá, pode ser vaidade, mas no final das contas você vai ter que se apresentar diante de Deus e prestar conta de tudo. Meu querido, pensar no grande e terrível dia do julgamento divino, cada ato realizado, às escondidas ou não, será manifestado diante de Deus. E olha, pensar nisso deveria causar em nós temor e reverência. O temor a Deus e os seus mandamentos, de certa forma, reorienta a nossa existência, não apenas dá sentido à nossa vida, mas nos faz apresentar de forma correta diante do grande julgamento que há de vir. E aí, pensando nisso, eu quero trazer 3 aplicações rápidas para nós esse texto. Eu estou no tempo ainda? Estou, né? É que eu estou sem relógio aqui, você me fala aí, tá? Se eu passar também, o Elmer desconta, tá? 3 aplicações, sabe, que eu quero pensar para você, para a gente finalizar nessa noite. Primeiro, meu querido, a partir desse texto, eu creio que nós devemos desenvolver uma ortodoxia humilde. Você vai entender por que eu quero pensar nisso com você. Porque aqui você vai ver que, como nós falamos, o sábio descreve que procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Salomão, é claro, eu falei para vocês, ele jamais se furtou de falar a verdade. Só que Salomão sabia como dizê-las. Meus irmãos, nós vivemos num mundo em que você vai ver que a sociedade tem sufocado a verdade. Nós vivemos envolvidos em um sistema que ataca a verdade de todas as formas, a ponto de um ímpio, de um ateu, de um ator, dizer que nós vivemos uma geração de pessoas emocionalmente fracas, em que tudo tem que ser abafado porque é ofensivo, inclusive a própria verdade. Atualmente, ao dizer qualquer verdade, você é rapidamente atacado e rotulado como opressor, fascista, aí por aí vai. Você sabe quais são os adjetivos que você recebe por falar a verdade. Só que o que eu penso que é mais lamentável não é você receber esse tipo de ofensa ou esse tipo de adjetivo de quem é fora da igreja. A tristeza é você observar que isso, de certa forma, entra para dentro da igreja. Em alguns ambientes você vai ver que a heterodoxia tem ganhado força. Heterodoxia, eu quero trabalhar aqui naquela ideia de que é o abandono de algumas crenças cristãs históricas, inspiração divina das Escrituras, inerrância bíblica, ressurreição de Cristo, como foi falado aqui na primeira palestra. Meu irmão, nós temos visto isso por meio de cristãos defendendo, por exemplo, feminismo, o aborto, homossexualidade. E para defender tais coisas, meu irmão, não tem como. Alguns princípios bíblicos têm que ser rejeitados ou reinterpretados. Mas cá entre nós, sabe por que ideias heterodoxas são aceitas? Porque geralmente seus defensores são pessoas legais. Geralmente seus defensores são pessoas que procuram apresentá-las de forma agradável, mesmo que não sejam retas.
O heterodoxo é uma pessoa que você gosta de conversar. Irmão, o heterodoxo é o cara que, além de ter um bom papo, ele é aquele cara que no final não deixa você pagar o rodízio de pizza. Ele fala assim, é minha conta. Eu te trouxe para bater esse papo, deixa aqui, que eu pago. Está entre nós. Tem alguns pastores heterodoxos que é bom de ouvir, não é? Uma boa imagem, né? Uma música legal, um ambiente legal, uma boa edição, bons efeitos. E você fala, nossa, como ele fala de forma amorosa, porque o tempo inteiro ele vai citar o quê? Meias verdade. Só que vamos trazer aqui para nós. E aqui eu creio que estou falando no meio de pessoas ortodoxas, ok? Isso vale um glória a Deus? Glória a Deus, certo? Infelizmente, em muitos casos, nós não podemos dizer a mesma coisa dos ortodoxos. E ortodoxia aqui, eu me refiro ao pensamento correto sobre Deus. Diz respeito à crença, diz respeito ao ensino baseado nas verdades da fé, verdades consolidadas, verdades comprovadas das Escrituras e ensinadas pela igreja ao longo das eras. Meus irmãos, a ortodoxia serve como um prumo que nos mostra como pensar em retidão em um mundo de mentiras. Só que o grande problema dos ortodoxos hoje é que eles não defendem essa ortodoxia de forma correta. Muitos de nós cristãos, nós cremos corretamente, mas quando vamos defender as crenças, nós a fazemos de forma errada. Parece que, como cristão ortodoxo, nós aprendemos a repreender como Jesus. Pegamos o chicote e saímos batendo em todo mundo, estrala em todo mundo. Mas nós não queremos amar como Jesus, naqueles que estão no erro. Basta você ver alguns perfis de rede social de alguns cristãos que se intitulam ortodoxos. Você vai ver que usam termos chulos, depreciativos, ofensivos, rudes, para com aqueles que estão vivendo no erro e pensam diferentes deles. A impressão que eu tenho é que, principalmente pelas mídias sociais, que a maioria que defende a sã doutrina, meu irmão, é um cão raivoso, é uma pessoa rude, é uma pessoa severa. Tem um livro muito legal do Joshua Harris, hoje eu não indicaria que você lesse nada dele, mas ele escreveu um livro muito legal chamado Cave Mais Fundo, que, se eu não salvo engano, o capítulo 10 é o capítulo, está ali entre o 10 e o 12, mas eu tenho quase certeza que é o 10. Ele fala sobre desenvolvermos uma ortodoxia humilde. E nesse livro ele vai dizer o seguinte, que nós temos que nos importar profundamente com a verdade e defender e compartilhar essa verdade de forma compassiva e humilde, ou seja, nós não precisamos escolher entre ser amável e dizer a verdade. Nós temos que fazer como Salomão, nós temos que equilibrar os dois. Porque uma pessoa pode estar certa e ser humilde ao mesmo tempo. Porque o conhecimento cristão é um conhecimento dependente. E isso nos leva à humildade. Praticar uma ortodoxia humilde não é ser um cão raivoso. Mas também não é você olhar para o pecado e ser passivo e leniente com o pecado. Não, ortodoxia humilde exige de nós a oposição à mentira e ao erro. Mas ao mesmo tempo nos mostra como que nós podemos fazer isso de uma forma que as virtudes de Cristo sejam reveladas. Paulo se preocupou com isso. Paulo, escrevendo para um jovem como vocês que estão aqui, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, ele disse: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Meu irmão, a minha oração é que nós possamos ser como Francis Schaeffer, que analisava e criticava a sua cultura com lágrimas nos olhos. Nós, como reformados, nós precisamos desenvolver uma teologia, uma ortodoxia que nos coloca de joelho no chão, com lágrimas nos olhos, por entender que, se não fosse a graça de Deus,
nós estaríamos tão perdidos quanto as pessoas que muitas vezes nós olhamos e achamos que somos melhores do que elas. Nós não somos. Nós não somos. Se estamos aqui, é porque Deus, de forma graciosa, usou suas palavras que são verdade, reta e agradável para tratar do nosso coração. Se você está aqui nessa noite, saiba que é porque o Senhor agiu na sua vida, por graça, fez entender a condição lamentável que você estava, fez você enxergar a necessidade de um Salvador e o levou correndo para esse Salvador. Nós precisamos então pensar em desenvolver uma ortodoxia humilde. Ao mesmo tempo, a segunda implicação é que nós temos que enxergar as Escrituras como palavras do único e bom pastor. Meus irmãos, poucos livros da Bíblia trazem um selo da autoria divina como Eclesiastes. Salomão afirma que suas sentenças foram coligidas, foram dadas pelo único pastor. Só que aqui, o que é fascinante aqui no final do livro, é que além da autoridade das Escrituras, o sábio que também defende a sua suficiência. Meu querido, ele afirmou que as palavras dadas pelo único pastor são como aguilhões e pregos bem fixados, ou seja, as palavras reveladas por Deus penetram o coração do homem, muda a vida do homem e dirige a vida do homem. Assim, aquilo que Salomão expressa nessa passagem sobre as Escrituras se torna um desafio para nós hoje, povo do Senhor. Por quê? Porque nós não temos problema em acreditar na autoridade das Escrituras. O nosso problema é acreditar na suficiência das Escrituras. Meus irmãos, hoje, qualquer cristão que você perguntar, ele vai falar o seguinte: olha, eu creio que a Bíblia é palavra inspirada, autoritativa, necessária de Deus. Acreditamos nisso. O nosso problema está em acreditar que ela é suficiente. Suficiente. Muitos de nós que estamos aqui, nós não acreditamos que a Bíblia seja realmente capaz de ajudá-lo com seus problemas mais profundos, com os anseios mais profundos do seu coração. E aí, muitos de nós não acreditamos que ela é suficiente para ensinar a viver de forma fiel no mundo de hoje. Só que escute bem, você que está aqui nessa noite, você que é um reformado calvinista, nós cremos que a Escritura, ela possui tudo o que precisamos para o conhecimento da salvação e de uma vida piedosa. Nós não precisamos de qualquer nova revelação de Deus. Nós não precisamos atualizar a Bíblia, nós não precisamos adicionar nada, nós não precisamos subtrair qualquer coisa da Bíblia. Por quê? Porque, meus irmãos, ela é palavra divina, palavras do único e suficiente pastor. Kevin DeYoung tem um livro muito legal chamado Levando Deus a Sério, em que, em uma parte do livro, ele afirma que a suficiência das Escrituras não é sugerir que a Bíblia nos diz tudo o que queremos saber sobre tudo, mas ela nos diz tudo o que precisamos saber sobre o que mais importa. Na Bíblia, nós temos o conhecimento suficiente para abandonar o pecado, para encontrar um Salvador, para tomar boas decisões e chegar à raiz dos nossos problemas mais profundos. Querido irmão, como cristão, nós cremos que a Bíblia é suficiente para organizar a nossa vida financeira, nossa vida sentimental, nossa vida familiar, nossa vida profissional. Então, como cristão, nós cremos que a Bíblia é suficiente para direcionar a política, a sexualidade, a sociedade da nossa nação. E por que isso? Por quê? Porque, como cristão, nós cremos que o bom pastor que disse que as Escrituras, ela é suficiente para tratar do nosso problema mais urgente e que nada debaixo do sol pode fazer por você, que se chama o seu pecado. Lembre-se que o Cristo, enquanto esteve entre nós encarnado, citando Deuteronômio capítulo 8, lá em Mateus capítulo 4, disse que o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor.
Essas palavras afirmam que Deus falou outrora de várias maneiras, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho Jesus Cristo. A nossa crença na suficiência das Escrituras passa pela nossa crença na suficiência de Cristo. Meu irmão, o próprio Cristo disse que ele era maior do que Salomão. Então, se nós cremos que Cristo nos é suficiente, eu vou dizer que o que ele diz nas Escrituras para nós também é suficiente. Então, não corra lá para o seu pastor e fala: pastor, você precisa atualizar, você precisa acrescentar, você precisa de um adendo às Escrituras. Não precisa, porque as Escrituras revelam que em Cristo nós temos tudo o que é necessário para a nossa vida. Nas dificuldades, nas alegrias da vida, a Bíblia é sempre um aguilhão que dirige e um prego bem fixado no seu coração. Lutero dizia que nós temos que ir para as Escrituras como um bebê está numa manjedoura, e aí uma criança pequenininha tenta ver o bebê no bercinho, na manjedoura. Então ele sobe na pontinha dos pés para ver o bebê ali dentro. Está dizendo o seguinte: as Escrituras é a manjedoura onde Cristo repousa. E meus irmãos, se Cristo é suficiente para nós, quando nós lemos essa palavra, nós encontramos aquele que é o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, aquele que os apóstolos disseram: para onde iremos, se somente tu tens palavras de vida eterna? A Bíblia é suficiente, porque nela repousa Cristo. E se Cristo nos é suficiente, a sua palavra também o é. E por último, aqui eu termino com vocês nessa noite. Meu querido, descanse na certeza de que o justo juiz julgará todas as coisas. O sábio termina o seu livro enfatizando que chegará o dia em que Deus julgará todos os homens, julgará todos os atos ocultos e públicos. Você quer ver uma descrição mais séria disso? Depois em casa, antes de dormir, se ler Apocalipse capítulo 20, que você vai ver o grande trono branco. Como que isso vai de fato acontecer? Só que aqui Salomão já nos dá um vislumbre, ou seja, chegará o dia em que Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, seja bom, seja mal. Nesse dia, deixe-me te falar, toda a convicção que eu tenho no coração, nós compreenderemos que as coisas serão melhores para aqueles que temem a Deus e obedecem aos seus mandamentos. No dia do trono branco, meus irmãos, o mal não ficará impune. O mundo não vai acabar em pizza, não vai acabar em CPI, não. O juiz de toda a terra, de todos os homens, manifestará do céu a sua ira sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E deixe-me te falar uma coisa. Tiago capítulo 5 fala que o juiz de todos os homens está às portas. Pedro, sua primeira carta, capítulo 4, fala que todos nós prestaremos contas àquele que é apto para julgar vivos e mortos. Atos 17:31 afirma que Deus estabeleceu um dia quando haverá de julgar o mundo com justiça. E aí Paulo completa em Romanos 2:16 dizendo o seguinte: mediante Jesus Cristo. 2 Coríntios, Paulo também vai dizer que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme as obras que praticaram por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. James Packer dizia que Deus cuidará para que cada pessoa, cedo ou tarde, receba o que merece, se não nessa terra, na vida futura. E cá entre nós, né? Em dias em que o nosso país clama por leis mais justas, clamamos por uma justiça mais rápida, eficiente, íntegra, com execução imediata da lei. Meus irmãos, saber que Deus julgará todos os homens, isso traz conforto para o nosso coração, não? Chegará o dia em que aqueles que hoje não temem a Deus, aqueles que zombam de Cristo, aqueles que desprezam o mandamento de Cristo, serão colocados diante daquele que eles desprezam, o juiz de toda a terra, e aí prestarão contas pelos seus atos. Irmão, a descrição de Apocalipse capítulo 20
é que todos nós estaremos nus diante de Deus. E lá fala que a criação, ela vai fugir da presença de Deus. Olha que coisa terrível. A criação que, lá quando o homem pecou, em Gênesis 3, serviu como esconderijo. Apocalipse disse que ela não vai servir de esconderijo para ninguém. Tudo que nós fazemos será exposto diante do Senhor. Naquele dia não vai ter a possibilidade de apelação. Naquele dia você não vai poder entrar com recurso. Naquele dia você não vai encontrar uma brecha na lei, você não vai encontrar um bom advogado. Não. Nenhum homem fugirá daquele dia. E eu te pergunto aqui nessa noite, como é que você vai escapar da sentença desse juízo, já que é uma sentença condenatória? Meu irmão, a única forma é se refugiando em Cristo agora. João capítulo 3, versículo 18, o Senhor disse que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento daqueles que creem em Cristo já foi antecipado. Na realidade, o nosso julgamento, meu querido irmão, aconteceu na pessoa de Cristo, lá na cruz do Calvário. E é por isso então que Paulo exultou lá em Romanos 7, dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Dessa forma, aqueles que estão em Cristo anseiam pela volta do Cordeiro, que voltará para julgar vivos e mortos. Então, nesse post-scriptum, Salomão finaliza o seu livro levando os nossos olhos para o tão aguardado dia em que aquele que veio de cima do sol para viver debaixo do sol, para nos salvar, para nos redimir, ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e de lá de cima do sol ele voltará para colocar termo em todas as coisas debaixo do sol. Onde você vai se refugiar quando Cristo voltar? Sentido para a sua vida está em Cristo Jesus. Quando nos rendemos ao Cordeiro, aquele que veio de cima do sol para dar sentido à nossa existência, temer e obedecer seus mandamentos não é peso, é prazeroso. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por essa tarde e início de noite. Obrigado, Deus. Obrigado porque nesse momento nós fomos instruídos pela Tua Palavra em dois momentos diferentes. Louvamos e bendizemos o Teu nome por meio das canções, desfrutamos de boa comida, de comunhão, de boa conversa. E a nossa oração é que o Senhor nos faça entender e compreender que, Pai Santo, existem muitas coisas boas e ruins nessa existência, isso é fato. Mas nada, Pai Santo, se compara com a beleza que há no nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso a nossa oração nessa noite, e a minha oração por esses queridos irmãos, jovens que aqui estão, é que se olharem uma, duas vezes para as futilidades da vida, para essa vida de vaidade, cada vez que os seus olhos forem desviados para isso, que eles possam voltar os seus olhos 10.000 vezes e contemplarem a beleza de Cristo Jesus. Pai Santo, nada se compara com a pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. E que isso não seja apenas algo dito da boca para fora, mas que seja vivenciado e experimentado por nós. Nós assim oramos agradecidos por nosso Salvador bendito e maravilhoso Cristo Jesus. Amém.